Exaltado seja a soberania, a santidade do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que possamos agradecer ao Senhor sempre pela sua proteção, pela sua companhia no nosso viver diário. Que os senhores possam serem visitados. Senhor, na sua infinita bondade, o Senhor é bom todos os dias. Está dando algumas mensagens para ajudar os adventistas. E devido à minha experiência com o Senhor, eu tenho autoridade para falar. Esta é a última embarcação. É a última oportunidade que o Senhor está nos dando aos adventistas, para que conheçam o Evangelho da salvação. Se os senhores crer, iremos encontrar na glória celestial. Podemos marcar o encontro para regozijarmos na glória. Se os senhores rejeitarem, aí a responsabilidade é de cada um dos senhores. Olha, prepare aí o seu copo com água. Vamos participar da água. No final faremos também a oração das portas abertas, para sermos mais e mais abençoados, para que o Santo Espírito possa iluminar a nossa mente cada vez mais. No livro de João, no capítulo 5, exaltado Senhor, seja a santidade da sua glória, do seu poder. Ilumine a nossa mente, a mente de cada um adventista que assistir estes estudos e dos demais, que compreendamos as verdades para a nossa salvação. João 5, vamos ficar com esse versículo. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. Esta ordenança de Cristo, essa ordem de Cristo, para examinarmos as Escrituras, tem sido por demais ignorado no meio dos adventistas, porque tem priorizado muito mais, tem comercializado muito mais os livros de Ellen White do que a palavra do Senhor. Aí vejam, senhores, eu estive nesse ministério, nesta empresa, por 20 anos. E as propagandas para a leitura dos livros de Ellen White, para comprar os livros de Ellen White, ela é grandiosa, muito grande. O incentivo para o comércio destes livros de Ellen White. Aí veja, senhores, mais um motivo da ausência do Santo Espírito neste ministério. Sabemos que
uma igreja não pode haver comércio, não pode vender nada. Os pastores devem incentivar somente a leitura da palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor temos a vida eterna. E eu fiquei nesse ministério 20 anos ouvindo que para ser adventista do sétimo dia tem que ter os livros de Ellen White, tem que ler os livros de Ellen White, senão não é um adventista do sétimo dia. Há poucos dias eu vi na internet um pastor referindo estas mesmas palavras, que para serem um adventista do sétimo dia tem que ler os livros de Ellen White. Aí vejam, senhores, as pessoas, os cristãos, não são obrigados a lerem nem os livros do Velho Testamento, porque não são exemplos para a nossa salvação. Quanto mais os livros de Ellen White. E aí, vejam, senhores, para serem um adventista do sétimo dia, é preciso ler os livros de Ellen White. Isso é uma desobediência às ordens de Cristo. E esta desobediência à ordem de Cristo, que devemos ler as Escrituras, examinar as Escrituras, esta desobediência no ministério adventista ou em outro qualquer entristece o Santo Espírito, afasta o Santo Espírito. E aí vejam, senhores, porque o Santo Espírito ausentou do ministério adventista. Ellen White foi uma mulher que não examinava as Escrituras. Durante todo o seu ministério, guiada por sonhos e visões, e colocou isto na cabeça dos adventistas. Os pastores, seguidores de Ellen White, coloca isto na mente dos adventistas, que para serem um adventista tem que ler os livros de Ellen White. Eu vivi isto dentro deste ministério, onde a gente chegava em um lar, não tinha água na geladeira, mas 3, 4 livros de Ellen White na estante. Eu passei por isto, eu vivi, eu posso testemunhar isto. E os pastores deste ministério, eles cursam teologia sem examinar as Escrituras, porque conduz as almas para o deserto, para a ordenança da lei, em tábuas de pedra. E aí vejam, senhores, este examinar as Escrituras não serve para os livros de Moisés. A vida de Moisés não é exemplo para nós, de Davi, de Abraão, Isaque, Jacó, porque nestes livros não tem os exemplos de Cristo, da salvação.
E este examinar as Escrituras, os ensinamentos de Cristo, onde nós encontramos o novo nascimento. E aí vejam, senhores, os pastores adventistas estão conduzindo os senhores adventistas como se os senhores fossem do sétimo dia. Compreenda, senhores, deixam de serem alienados. Os pastores estão conduzindo os senhores como se vocês fossem do sétimo dia. Sendo do sétimo dia, os senhores têm que ler os livros de Ellen White, crer nos seus sonhos, nas suas visões, guardar sábado, devolver dízimo, não comer isto, não comer aquilo outro, porque os senhores são do sétimo dia. Quando os senhores forem de Cristo, Cristo disse: examinai as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. Será difícil os senhores compreenderem isto? Será que os senhores estão tão alienados que não compreendem isto? Como adventista do sétimo dia, eu tenho que ler os livros, guardar sábado, estar na igreja dia de sábado, devolver dízimo, não comer isso, não comer aquilo, ler os livros de Ellen White, crer nos seus sonhos, nas suas visões. E eu, sendo de Cristo, ele fala: examinai as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. O que o cristão precisa mais do que a vida eterna? Se a vida de Paulo, de Pedro, se a vida de Moisés, na velha aliança, se a vida de Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, Daniel, não foi exemplo para a nossa salvação, quanto mais a vida de Ellen White, os ensinamentos de Ellen White. Se nos livros de Moisés, Jacó e outros não tem exemplos para a nossa salvação, quanto mais nos livros de Ellen White. Entendam, senhores. Compreendam, senhores. Não é difícil de compreender, porque os senhores estão sendo conduzidos. Os pastores estão conduzindo os senhores como se os senhores fossem do sétimo dia. E assim cresceu esta empresa, não igreja, empresa adventista do sétimo dia, fazendo comércio dentro da igreja com os livros de Ellen White, exaltando a criatura mais do que o Criador. Dentro da igreja adventista, os livros de Ellen White valem muito mais do que a palavra do Senhor, do que a Bíblia. Aí veja essa blasfêmia que entristece cada vez mais o Santo Espírito. E se os senhores duvidarem, vejam na casa publicadora dos adventistas do sétimo dia, quantos exemplares dos livros de Ellen White são produzidos diariamente e quantos exemplares da Bíblia. Os exemplares dos livros de Ellen White, 100 vezes mais do que a palavra do Senhor. E aí veja essa desobediência do ministério adventista
com a palavra do Senhor. Exalta os livros de Ellen White mais do que as Sagradas Escrituras, sendo que nas Escrituras temos a vida eterna. Nem nos livros de Moisés, nem o livro do Velho Testamento tem exemplo para a nossa salvação. Quanto mais nos livros de Ellen White. E aí veja, senhores, esse ministério tem entristecido o Santo Espírito a cada dia. Por isso o Santo Espírito ausentou desse ministério para sempre. Aí veja essa desobediência de exaltar os livros de uma mulher. Se fosse de um homem, não deveria exaltar esses livros mais do que a palavra. É um comércio feito dentro da igreja durante a existência dessa empresa adventista, esse grande comércio, essa blasfêmia de incentivar a leitura dos livros de Ellen White mais do que da palavra do Senhor. E agora vejam, senhores, no dia do juízo estarão lá muitos escritores. Permitam, senhores, que lá não esteja Ellen White por ter torcido tanto a palavra, por ter escrevido tantas inverdades nos seus escritos. No dia do juízo, lá vai estar muitos milhares de escritores que escreveram livros comercializando a palavra, torcendo a palavra para tirarem proveito. Vão estar no juízo. E estarão também aqueles que aderiram estes falsos ensinamentos desses escritores. Vão estar no juízo respondendo. E aí vejam, senhores, porque esta desobediência ao Santo Evangelho, esta desobediência aos ensinamentos de Cristo, que não é difícil de nós compreendermos, quando ele disse: examinai as Escrituras. Aqueles que são de Cristo têm obrigação de examinar as Escrituras, os ensinamentos de Cristo, que nenhum outro escritor, nem os livros da Velha Aliança. Temos que examinar as Escrituras, principalmente Novo Testamento. E aí veio, senhores, esta ignorância, esta blasfêmia, esta tristeza que os adventistas têm causado ao Santo Espírito, incentivado os livros de uma mulher que sonhou, que teve visões, ignorando as grandezas do Santo Espírito, ignorando, colocando embaixo dos pés as grandezas do Santo Evangelho, para crer no livro de uma mulher que durante toda a sua vida creu em sonhos e visões. Então, compreenda os senhores, não sejam alienados. Os pastores estão conduzindo os senhores como se os senhores fossem do sétimo dia.
colocando esse fardo nas costas dos senhores. Lei, não come isso, mas aquilo outro, livros de Ellen White. Quando os senhores forem de Cristo, Cristo fala conosco. Ele fala com cada um de nós. Nenhuma condenação para aqueles que estão em mim, em Cristo. Examine as Escrituras, porque nas Escrituras temos a vida eterna. Que os senhores sejam visitados, compreendam mais esta oportunidade do Santo Espírito para a nossa salvação. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra a água deste homem, desta mulher. Quando bebermos desta água, que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória da sua palavra. Vamos participar, se preferir, deixa um pouco dela para lavar os seus olhos. Agora, estenda suas mãos para cá. Pedi ao Senhor para consagrar suas mãos. E depois de consagradas, coloque no alto da cabeça ou no coração, para que possamos sermos mais e mais abençoados. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, meu Pai, todo mal, toda falsa doutrina, tudo aquilo que não procede do Senhor, possa ser repreendido para a glória do Teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Se preferir, coloque-as no coração e feche os seus olhos. Meu Pai, abraça esse homem, abraça essa mulher com o Santo Espírito, meu Pai, com o abraço do Santo Espírito. E repreenda toda a falsa doutrina do Espírito, da mente, do coração desse homem, desta mulher, desta família. Na autoridade que tu tens me dado, eu digo, fogo te queima, toda falsa doutrina, fogo te queima, para o abismo, na autoridade que há na palavra do Senhor. Agora repita comigo, na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na grandeza do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga, sai da minha vida, sai do meu espírito, sai da minha família, sai dos meus caminhos, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a libertação, sabedoria, compreensão da palavra para a glória do Cordeiro. Agora o Senhor, a Senhora que compreendeu a palavra, que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer obedecer a Cristo, examinar sempre a sua palavra, para termos a cada dia a nossa salvação, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, que creu nestas verdades. Dê-lhes sabedoria do Santo Espírito, meu Pai, a cada dia. Que todo mal possa ser repreendido da vida deste homem, desta mulher. Senhor, abra o entendimento dos adventistas para compreenderem estas verdades e virem para a luz da salvação. Muito obrigado por esta mensagem, por esta ajuda, por esta oportunidade na glória do Santo Espírito. Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, dando-lhe o abraço do Santo Espírito no nosso viver diário, para a glória da sua presença. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.